Eu queria compartilhar isso com a igreja porque é muito importante. Às vezes nós temos algumas experiências com Deus que marcam a nossa vida, mas a gente não pode guardar só para a gente. E nesses dias de luta lá no hospital, teve um texto assim que falou muito forte ao meu coração. Esse texto está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu vou ler o capítulo inteiro, tá, irmãos? Eu peço um pouquinho de paciência, mas eu queria só retratar esses dois versículos primeiro. Eu vou ler o texto inteiro, mas eu vou antecipar esses dois versículos, porque foram esses dois versículos que vieram, que saltaram naquele momento lá de dificuldade. Está lá em João 11, os versículos 25 e 26. Esses dois versículos dizem assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Crês tu isto? Aleluia. E eu queria tomar liberdade e pedir um pouquinho de paciência dos irmãos. Eu queria ler esse texto inteiro, para a gente contextualizar bem isso. Peço um pouquinho de paciência. Vou fazer o teste de Covid hoje, irmãos. Deu negativo, estou bem. Mas tem uma tossezinha que de vez em quando vem, que parece que não quer largar. É terrível. Então eu peço perdão aos irmãos antecipados. Estou bem. Mas ela vai sair, em nome de Jesus. Mas acompanhe comigo, irmãos, esse texto aí de João 11. Vamos ler a partir do 1, mantenha a sua Bíblia aberta. E preste atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você aqui nessa noite. Do mesmo jeito que Deus tem falado ao meu coração, Ele vai falar ao teu. E o texto lá de João 11, a partir do versículo 1, diz assim, preste atenção. Estava, porém, em Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, aleluia, seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11, assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo? Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele.
Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Até aqui, queridos. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, Senhor. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Que a revelação do teu Espírito Santo seja sobre nós, sobre a tua igreja, que possamos entender e compreender aquilo que tu quer aqui nessa noite. Glorifica o teu nome, Deus. Nos ajuda, nos abençoa, fala conosco, Senhor. Nos aviva nessa noite, Pai, para a glória do teu nome. Oramos assim, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O texto é um pouquinho longo. Mas é necessário para que eu e você possamos entender o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, acompanhe, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele vai falar tremendamente contigo aqui nessa noite. Esse texto aqui, queridos, essa história, né? Esse episódio da ressurreição de Lázaro, ele nos mostra algumas coisas interessantes.
Ele nos mostra, e através desse episódio, desse fato, esse episódio ele nos faz perceber que muitas das vezes, querido, nós gastamos tanto tempo fugindo da morte, quando na verdade nós deveríamos perseguir com mais intensidade a própria vida. Nós às vezes ficamos tão preocupados com a morte, quando nesse texto aqui eu vislumbro, eu vejo que o maior compromisso nosso deveria ser em perseguir a vida, em buscar a vida. O nosso dia a dia, a nossa labuta, o nosso caminhar, ele faz com que nós estejamos vivendo constantemente uma fuga da morte. Quando, na verdade, nesse texto aqui, Jesus ele traz um ensinamento profundo. Ele mostra para nós que o nosso compromisso prioritário não é com a morte, é com a vida. É com a vida. A vida. E aí, quando nós olhamos para esse texto e entendemos esse compromisso com a vida, nós entendemos algumas outras coisas que nós vemos na palavra de Deus. Nós entendemos o que faz homens e mulheres serem açoitados e sofrerem simplesmente por anunciarem um evangelho, pastor. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o compromisso deles era com a vida. Quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus nesse texto, nós conseguimos entender um pouco mais o que justifica discípulos de Cristo colocarem a sua cabeça a prêmio, enfrentando o sistema da sua época, sem se preocupar que a morte viesse a alcançá-los, pastor. Sabe por quê? Porque o compromisso deles era com a vida. Quando nós olhamos para o que Jesus tenta ensinar aqui, nesse texto, nós entendemos que realmente nós vivemos um tempo de avivamento. Precisamos viver um avivamento. A igreja moderna, a igreja atual, ela precisa urgente de um avivamento. E eu quero trazer esse tema através desse texto, sim, eu quero trazer. Porque às vezes nós desenhamos o termo avivamento como se fosse uma coisa muito frenética, um tanto estereotipada, quando avivamento, na verdade, é algo muito mais profundo, à luz da palavra de Deus, do que nós podemos imaginar. E eu quero trazer esse texto hoje aqui, porque é tempo de avivamento. É tempo de a igreja se preparar, é tempo da igreja buscar esse avivamento tão necessário para esses dias, porque quando a Vívia falou aqui com muita propriedade, as coisas no nosso tempo vão piorar. E somente resistirão aqueles que estiverem devidamente avivados. Somente aqueles que realmente desfrutarem, viverem um intenso avivamento. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas principalmente no Antigo Testamento, quando nós buscamos algumas palavras no original, o verbo hebraico que está relacionado com o termo avivar, ele tem um significado profundo, ele aparece por mais de 250 vezes no Antigo Testamento, e ele coloca esse termo avivar como algo com o sentido de preservar, manter-se vivo. Então, o avivamento, em torno desse verbo, ele está associado a manter-se vivo, pastor. Manter-se vivo. Uma variação desse verbo, aparece em torno, mais ou menos 50 vezes no Antigo Testamento também, tem uma variação, que ele é já um pouco mais específico, ele coloca avivamento como uma ação intensa e ativa de Deus.
uma ação intensa e ativa de Deus. Irmãos, quando eu olhei isso aqui, algo me chamou muita atenção, porque justifica até, pastor, porque que a gente vive falando e vive conclamando todos a buscarem o avivamento. Sabe por quê? Manter-se vivo é algo que depende de mim, mas não com alguma coisa que me pertence, é algo que vem de Deus. Eu preciso me manter vivo com algo que não é meu, porque a ação ativa e intensa é de Deus. É por isso que eu e você precisamos buscar avivamento. A ação é tua, querido. Fala para o teu irmão assim, a ação é tua. Quem busca é você, mas quem dá é Deus. Quem derrama é Ele, porque a ação é dEle. E é por isso que nesses dias nós precisamos viver esse avivamento. São tantas coisas, nós estamos vendo aí o tempo todo à nossa volta, tantas coisas acontecendo. E nós precisamos nos manter vivos. Nos manter vivos. E aí quando Jesus aqui no versículo 25 desse texto que nós lemos, quando ele diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Esse termo vida, zoe, do grego, ele tem a mesma relação com Gênesis 2,7, quando Deus forma o homem e sopra nele o fôlego da vida, porque é isso que mantém o homem vivo. É isso que sustenta o homem, não vem dele, vem de Deus. Mas o homem, ele precisa se esforçar e se empenhar em permanecer vivo. E tem muita gente aí andando de qualquer jeito, de qualquer maneira, não está nem aí para isso, está morrendo. Está morrendo. Quando Deus ele fala para o homem que ele não poderia comer, o homem no jardim do Éden ele poderia comer de tudo, sim ou não? Exceto uma árvore, um fruto. Qual era? Qual era? Conhecimento do bem e do mal. E foi justamente o que ele foi fazer. O que Deus falou que aconteceria com ele se ele comesse? Ele morreria. Ele morreria. O homem não conseguiu se manter vivo. O homem não conseguiu manter-se avivado. Ele não conseguiu fazer a manutenção da vida que Deus tinha colocado dentro dele. E quando Jesus ele chega aqui, ó, ele traz um ensinamento profundo para nós aqui. O grego ele define avivamento com várias palavras. Eu não vou entrar em detalhes aqui não. Mas tem dois significados, duas palavras que me chamaram muita atenção também. Um significado é reacender, o avivamento é o reacender de uma chama que se apaga aos poucos. Avivamento é o reacender de uma chama que se apaga aos poucos. E a outra frase, a outra definição é avivamento. É como uma planta que lança novos brotos e floresce novamente. Então, queridos, quando eu juntei isso tudo, eu falei assim, meu Deus, que coisa linda, olha aqui que Deus está querendo falar conosco. Ele quer dizer para mim, sabe o que, queridos? Ele quer dizer para mim que o avivamento, ele depende de mim. Eu posso buscar, eu posso perseguir, viu, Marinês? Eu posso. Só que não é com algo que é meu, é com algo que é dele. Porque foi ele quem colocou. Então repita comigo, avivamento. Manter-se vivo. Repita comigo, avivamento. Reacender uma chama que se apaga aos poucos. Avivamento. Estado de uma planta que lança novos brotos e floresce novamente. E é por isso que nós precisamos buscar avivamento, queridos. Não tem como nós falarmos de avivamento se nós não tocarmos no tema morte. Não tem como falar de avivamento se nós não falarmos de morte. E é por isso que nós lemos esse texto de João 11. E é por isso que Jesus, ele usa a morte de Lázaro para ensinar para eles o que é a vida. É o contraponto.
Nós estamos gastando tanto tempo fugindo da morte, quando na verdade Jesus quer que nós venhamos a perseguir a vida. É a vida, irmãos. É a vida. É manter-se vivo. É buscar intensidade na nossa relação com Deus. É buscar interação, intimidade com Deus. E nesse texto aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo, eu vou acelerar um pouco mais aqui. João 11, até o verso 45, como nós lemos aqui, tem todo o desenrolar desse episódio em que Lázaro, ele é ressuscitado por Jesus. Mas tem alguns pontos aqui que nos ensinam muita coisa. Esses foram os recursos que Jesus ele utilizou. E uma das coisas que eu vejo aqui, queridos, aqui no versículo 3, o texto ele diz que as irmãs de Lázaro, enquanto Lázaro estava enfermo, mandam um recado para Jesus. Eles moravam em Betânia, estavam em Betânia, Jesus estava em uma outra cidade, o texto não diz aonde é que é, mas manda avisar Jesus que Lázaro estava enfermo. Lázaro estava doente. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é a forma como elas se comportaram ao enviar essa mensagem para Jesus. Quando nós lemos o texto, fica nítido aqui que o desejo que elas tinham é que Jesus fosse logo até lá para curar Lázaro. A expectativa que elas criaram era que Jesus chegasse logo e curasse Lázaro, como elas viram muitas vezes Jesus fazer com várias outras pessoas. Esse texto aqui mostra que elas planejaram, elas construíram uma expectativa em cima do fato da doença do seu irmão. E eu vou explicar para você e você vai entender, porque muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes nós entramos em oração, realizamos as campanhas, buscamos a presença de Deus e determinamos em qual momento Deus precisa agir. Estabelecemos um momento em que a resposta precisa chegar. Estabelecemos quando Deus tem que operar. Nós clamamos a Deus e planejamos o momento ou o tempo da resposta. E aqui Jesus ele mostra para elas que as coisas não funcionam assim. Porque o texto aqui diz, no versículo 6, você pode acompanhar aí, o texto diz que depois que Jesus recebe a notícia, ele ainda fica mais 2 dias no lugar onde ele estava. E detalhe, depois de 2 dias ele não saiu dali e foi para Betânia, não, ele ainda foi para a Judéia. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Não importa o tamanho da nossa necessidade, a resposta de Deus vai vir no tempo dele. É na hora de Deus, não adianta nós querermos determinar quando as coisas querem acontecer. E é assim, irmãos. Você pode falar, não, Denilson, não é assim. É assim. É assim. A gente quer colocar Deus na parede e falar, a hora que a resposta tem que acontecer. E aqui Jesus ele mostra para elas assim, não, é no meu tempo. É no meu tempo. Eu não sei o que você está passando na tua casa, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa para você, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. E só entende isso quem está avivado. Quem está tentando manter-se vivo, conectado com Deus. Quem está ligado à vida. Quem está conectado à vida. Pessoas avivadas não são imediatistas. Elas esperam em Deus. Elas esperam em Deus. Fala para o teu irmão assim, meu querido, espere em Deus.
Jesus, ele tinha os seus planos, queridos. Ele tinha os seus planos. Ele ficou lá mais 2 dias, foi para a Judéia, e depois ele resolve ir para Betânia. E lá no versículo 17, o texto diz que quando ele chega em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias. E aí, se você prestou atenção, queridos, se você prestou atenção no texto, e eu peço até que você leia novamente esse texto depois com calma, você vai ver que quando Jesus chega em Betânia, a postura das irmãs de Lázaro é de pura decepção, pastor. É de pura tristeza, Cristina. Diácono Carlos, é de tremenda desilusão. Sabe por quê? Jesus, nós te chamamos, nós te clamamos, mas tu não vieste na hora que eu mais precisei. Agora é tarde demais. Lázaro já está morto. Lázaro morreu e já está morto há 4 dias. Para aquelas mulheres parecia que não tinha mais jeito. Parecia que não tinha mais o que fazer. Ele já estava morto. E aí sabe o que acontece? Quando nós não estamos vivendo um avivamento intenso na presença de Deus, nós acabamos desperdiçando a oportunidade. Porque Jesus, ele nunca se atrasa, ele chega na hora certa. E elas não entenderam isso, elas estavam literalmente desperdiçando a oportunidade. Elas já não estavam acreditando mais que alguma coisa poderia ser feita. Elas já não estavam acreditando mais que algo seria possível ainda de ser realizado. Não. Elas só conseguiam enxergar diante delas a morte. Elas só conseguiam enxergar que tudo poderia ter sido diferente, pastor, se Jesus tivesse atendido elas na hora que elas chamaram. Mas eu repito, Jesus, ele nunca se atrasa, ele chega na hora certa. E o versículo 21, o texto diz aqui que Marta, ela repete, ela fala para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meu Deus, que oportunidade essa mulher está perdendo. Quantas oportunidades eu e você já perdemos. Quando Deus, ele chegou no tempo dele, para poder fazer o milagre, para poder fazer a obra, para poder atender o teu chamado, e você estava com a tua cabeça lá atrás, no momento em que ele não atendeu a tua oração. Pessoas avivadas, elas não desperdiçam oportunidades. Elas entendem que todo tempo é tempo de viver o milagre de Deus. É tempo de viver o novo de Deus. E esse tempo pode ser hoje. Esse tempo pode ser agora. Você pode estar chegando aqui hoje se lembrando de algo que você pediu a Deus lá atrás, mas não aconteceu. Eu quero dizer para você que o tempo pode ser hoje. O tempo de Deus pode ser hoje. O tempo de Deus pode ser agora. Não desperdice a oportunidade. O eu sou, ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ele brada aqui essa noite: eu sou a ressurreição e a vida. O eu sou, aleluia. Mas para as irmãs de Lázaro, Jesus tinha chegado atrasado. Sabe por quê? Porque Lázaro estava morto. E aí, queridos, acompanhe o texto comigo, versículo 23. Olha só o que acontece no 23.
Jesus está falando para elas assim, ó. Está na iminência de falar para eles que Ele é a própria vida. Ele é o próprio sopro da vida de Deus. E ela só consegue entender coisas que estão, de certa forma, distantes daquilo que Jesus estava tentando falar para elas. O que nós vemos aqui, queridos, é que pessoas que não estão vivendo um avivamento adequado, um avivamento genuíno, elas têm a sua visão ofuscada. Jesus está falando para elas que Ele é a vida, e elas só conseguem enxergar Lázaro dentro do túmulo. Eu quero dizer para você que hoje, o eu sou, ele está aqui para tirar toda a ofuscação da tua vista, para que você possa entender que a oportunidade de Deus na tua vida é hoje, é agora, o tempo de Deus é hoje. Toda oportunidade que Deus coloca diante de você, aproveite, creia, porque o milagre ele pode acontecer. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós temos essa inclinação, queridos. No momento de dificuldade, no momento de prova, no momento de luta, nós não conseguimos enxergar o óbvio. Nós não conseguimos enxergar que Jesus já está ali para poder trazer cabo àquela situação. A gente só consegue enxergar o problema. As irmãs de Lázaro, no meio de toda aquela situação, já estavam com Jesus dentro de casa. Aquele que tem todo o poder, aquele que é a própria vida. Mas elas só conseguiam enxergar a morte. Elas só conseguiam ver a dificuldade. E no meio da dificuldade, a nossa vista ela fica turva. Só vemos problemas, não vemos solução. Às vezes o desespero vem. Sabe por quê? Porque na hora em que nós pedimos, nada aconteceu. E aí acabamos deixando passar a oportunidade na hora em que Jesus chega. Eu quero dizer para você que Ele está aqui essa noite para promover a mudança que você precisa. Basta que você creia. Esse texto aqui é tremendo, queridos. Como mexeu comigo, sabe por quê? Porque às vezes a gente está olhando para alguma coisa, mas não está enxergando. Olhar é diferente de ver. Eu estou olhando para a Eliane, mas eu posso não estar enxergando. Ou vice-versa. Ouvir é diferente de escutar. E às vezes, sabe o que acontece? Nós estamos tão focados no problema, que Jesus ele está diante de nós com a solução. E nós não estamos enxergando, não estamos vendo. A resposta de Deus, ela vem no tempo certo. A resposta de Deus, ela vem no tempo certo. Quando eu estava lá com minha mãe, meus irmãos lá no hospital, a primeira coisa que a gente pensa é pedir: Deus, faz alguma coisa, age, realiza uma intervenção. Mas nós somos tão imediatistas, né? A gente quer tudo para agora, para logo, para ontem. Quando na verdade Deus tem o tempo certo para realizar todas as coisas. E às vezes dói aprender isso. Mas é necessário para que nós possamos entender o que é capaz de ser feito quando a vida de Deus, quando a ressurreição e a vida se faz presente. E Ele brada aqui nessa noite: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Pessoas avivadas não têm a sua vista ofuscada. E eu digo ainda mais, olha aí, versículo 25. Texto que nós lemos aqui no início.
Quando Jesus ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Pessoas avivadas sempre serão ainda mais avivadas. Vou repetir, pessoas avivadas sempre serão ainda mais avivadas. E sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus ele chega aqui em Betânia, Jesus ele já não chega mais por causa de Marta e Maria. Você sabia disso? Porque quando ele chega lá, em Betânia, ele encontra Marta e Maria completamente, com o foco completamente destoado. Ele se esforça para encontrar fé na vida daquelas mulheres. Ele tenta tirar alguma coisa. Por 2 vezes ele pergunta para elas se elas estavam crendo. E aquelas mulheres não entenderam nada do que Jesus foi fazer ali naquele dia. Mas eu quero dizer para você que Jesus ele foi até Betânia não foi por causa de Marta e Maria. Jesus ele foi até lá, sabe por quê? Por causa de Lázaro. Sabe por quê? Porque Lázaro era seu amigo. Lázaro acreditava. Lázaro cria. Lázaro tinha compromisso com ele. E aí quando Jesus diz para elas assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ele está falando de Lázaro. Ele foi lá por causa de Lázaro. Ele foi lá para fazer a obra na vida de Lázaro e alcançar todas aquelas pessoas. Ele chega na hora certa. Ele chegou lá por causa de Lázaro, ele foi por causa de Lázaro. E aí depois, o texto, avançando aqui no versículo 39, nós vemos algumas outras coisas, no 34, no 39, mas depois, mais à frente, Jesus ele vai dar aquele grande brado, né? Lázaro, sai para fora. E aí o milagre acontece, Lázaro ele é ressuscitado. Mas tem algumas coisas aqui que eu queria ainda chamar a atenção de você, queridos. Versículo 34, versículo 39, versículo 44. Talvez a gente ache que avivamento é para meia dúzia, não, avivamento é para todo mundo. Fala para o teu irmão do lado assim, avivamento é para você. Avivamento é para você. O versículo 34, primeiro Jesus ele pergunta para a irmã de Lázaro, onde o puseste? O versículo 39, Jesus ele fala para as pessoas ali, para Marta, tirai a pedra. E o versículo 44, quando Lázaro sai ressuscitado, Jesus dá uma terceira ordem, tirai-lhe as faixas, o lenço envolto no seu rosto. Queridos, é interessante aqui, que quando Jesus ele dá a primeira ordem, ele fala, onde é que está o defunto, aonde que enterraram, onde vocês guardaram Lázaro? Sabe o que Jesus está querendo dizer para a irmã de Lázaro aqui? Jesus está querendo dizer para ela assim, ó, vem cá, você quando mandou a mensagem para mim, você criou uma expectativa. Eu cheguei aqui, você achou que eu cheguei tarde demais. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aonde você enterrou a tua expectativa? Aonde você colocou a tua esperança, mostra para mim. E Jesus ele fala para você aqui nessa noite, aonde está a tua expectativa? Talvez você esteja deixando de lado, talvez você já tenha abandonado. Jesus ele pergunta para você hoje, aonde você colocou? Porque ele quer produzir e promover o milagre sobre a tua vida. Onde o puseste? Onde o puseste? E aí a irmã de Lázaro vai e leva Jesus aonde? No túmulo. Ali ela estava dizendo para Jesus assim, ó, Jesus, estou conjecturando, tá? Jesus, eu não acreditava mais, então nós pegamos e colocamos ele aqui, ó, aqui dentro está a minha expectativa, está o meu sonho, está o meu projeto, está tudo aquilo que eu desejava quando eu te chamei, mas tu não veio, agora eu enterrei, agora eu escondi, agora eu coloquei aqui, mas Jesus quando ele chega, ele fala, vai lá buscar, porque hoje é noite de milagre na tua vida. Jesus ele fala isso para você hoje, não abandona não. Não larga não, acredite, creia,
Creia, Ele está aqui. Só que Ele não vai até lá não. Quem tem que levar Jesus até a tua expectativa, até o teu projeto, até o teu sonho, até o teu ministério, até a necessidade de avivamento que você tem, é você. O trabalho é teu, a obra é dele, mas o trabalho é teu. Onde o puseste? E aí no versículo 39, Jesus manda tirar a pedra. É outra ação que é tua. Jesus, ele tinha poder para poder fazer com que Lázaro saísse de lá, aquela pedra sumisse, rolasse sozinha, não sei lá. Mas não. Aquilo que depender de você, você vai fazer. A pedra você tira. O obstáculo você tira. Quem colocou dentro da tumba, quem colocou dentro do túmulo foi você. Quem escondeu o sonho, o projeto, o desejo foi você. Agora tira a pedra, porque o milagre eu vou fazer. Aonde está? Onde o colocaram? Agora tira a pedra. E aí depois que Jesus ele faz o milagre, ele dá uma terceira ordem, ele diz assim, ó, retira as faixas, tira tudo aquilo que cobre ele, sabe para quê? Para que as pessoas vejam o tamanho da obra que Deus fez, o tamanho do milagre que Deus fez, quando Deus ele promover a mudança, quando Deus promover a transformação na tua vida, quando Deus realizar a obra em cima daquilo que você está colocando diante dele nessa noite, as pessoas vão olhar e vão glorificar o nome dele, porque foi o Senhor, foi ele quem o fez. Isso é para todos. Isso é para todos, queridos. Todos, sem exceção. Sem exceção. É tempo de avivamento, queridos. É tempo de avivamento. Vivemos tempos de pandemia, crise social, crise política, falta de dinheiro. Estava vendo ontem na televisão aí a gasolina já batendo R$8. R$8. Faltando dinheiro, faltando comida, rumores de guerra na Ucrânia. Terceiro templo já está caminhando por aí já. As pessoas se separando ideologicamente. O nome de Cristo sendo colocado em xeque, porque para muitas pessoas hoje, isso é uma coisa muito sutil que está acontecendo na sociedade. Está muito perto da igreja sofrer uma grande perseguição nessa terra. Por isso que eu e você precisamos estar avivados. Avivados. Dispostos a pagar o preço por amor a Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí, para encerrar, queridos, já estou fechando aqui. Quando Jesus ressuscita Lázaro, aquela enfermidade que matou Lázaro não existe mais. Isso me chamou a atenção. Lázaro estava enfermo e essa enfermidade levou Lázaro a óbito. E aí Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Devolve a vida a Lázaro. Só que essa vida já não é mais igual a antes, que era uma vida com enfermidade. Agora não, agora Lázaro tem uma vida nova sem enfermidade. O que eu entendo aqui? Que quando nós estamos avivados, nós experimentamos no final um estágio melhor do que o anterior. E é isso que Jesus quer produzir também na nossa vida, queridos. Ele quer produzir em nós um estágio seguinte melhor do que o anterior. Ele fez isso na vida de Lázaro e ele fez isso na vida daquela cidade. Porque o texto fecha dizendo que
muitos dos judeus creram nele. Já tinham visto coisas tremendas feitas por Jesus. Mas eu acredito que muitas daquelas pessoas nunca tinham visto um morto tornar a vida. Isso aconteceu porque naquele dia chegou lá aquele que é a ressurreição e a vida. E ele chega aqui também nessa noite para promover ressurreição e vida sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios. Ele é a ressurreição e a vida. Tem pessoas que são como as irmãs de Lázaro. Tem sonhos, aspirações, projetos, desejos de avivamento e por aí vai. Mas ainda hoje estão acreditando que Jesus chegou tarde demais, pastor. Estão achando que não dá tempo de fazer mais nada. Estão achando que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que há jeito sim, sabe por quê? Porque quando a ressurreição e a vida chega, a transformação ela acontece. Já tem outras pessoas que se comportam como o próprio Lázaro, que enquanto estava vivo era amigo de Jesus, tinha intimidade com Jesus, amava Jesus, mas hoje está morto, está sem vida. A vida espiritual está apagada, não consegue manter-se vivo ou avivado, não consegue ser reacendido, não tem sequer um broto novo. Mas louvado seja Deus que a ressurreição e a vida chegou. A ressurreição e a vida chegou. E Ele diz isso para você: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria dizer para você, queridos, com muita reverência e com muito respeito, que Lázaro vão sair da tumba hoje debaixo dessa palavra. Lázaros vão sair para fora hoje. Eu não sei se você crê, mas Lázaros vão sair da tumba hoje debaixo dessa palavra. É tempo de avivamento, aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus. Eu não sei qual é a dimensão do avivamento que você está buscando. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele está aqui hoje, Ele é a ressurreição e a vida. E é com Ele que nós precisamos ter parte, tomar parte. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento, queridos. É tempo de nós mostrarmos quem realmente nós somos. Para o que viemos, o que queremos, para onde vamos. A igreja precisa definitivamente se despojar do pecado, da mentira, da fofoca e viver um evangelho genuíno. Nós precisamos parar de viver no automático, queridos. Sai de casa, vem para a igreja, vai para casa, vai para o trabalho. Não, queridos. Não venha para a igreja porque as pessoas são legais, não. Aleluia. Não venha para a igreja porque o som é bom, a música é boa, porque o pastor ele é agradável. Não, venha para adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se entrega, se rasga. Venha para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É tempo de avivamento, igreja. É hora de nós abrirmos a nossa alma. É tempo de nós rasgarmos a nossa alma. Mostrarmos as nossas entranhas, porque o Senhor, Ele está às portas. Às vezes nos comportamos de forma tão pequena,
Quando Ele é a ressurreição e a vida, Ele tem muito para nós. Aleluia. É tempo de avivamento, igreja. É tempo de avivamento. Nesse episódio aqui, a morte chegou primeiro. A morte chegou primeiro. Mas o importante não é quem chega primeiro. O importante é que a vida chegue. O importante é a chegada da vida. Como é que está a tua vida? Você ainda crê? Você ainda acredita? Está dentro da tumba? Qual é a tua expectativa para a volta dele? Eu sou a ressurreição e a vida. É tempo de avivamento. E para que isso aconteça, o homem precisa trabalhar. Para que Lázaro pudesse ser ressuscitado, alguém teve que levar Jesus até o túmulo, alguém teve que retirar a pedra. Isso quem vai fazer é você. Quem quer ver milagre, tem que fazer algo acontecer. Se prepare. É tempo de avivamento. Se prepare. Viva um novo tempo de Deus na sua vida, querido. Chega dessa mesmice. Precisamos valorizar a vida. Porque quando nós entendermos o que é a vida, não importa o tamanho do nosso sofrimento, até com sofrimento nós vamos nos alegrar. Sabe por quê? Porque o nosso compromisso é com a vida. É tempo de avivamento. É tempo de ressurreição. É tempo de vida de Deus sobre você. Aleluia. Vou chamar aqui o pastor Sérgio. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, irmão. E eu quero dizer aqui com muita tranquilidade: eu não consigo fazer o raio-x do teu coração, mas esse aqui, que é a ressurreição e a vida, Ele faz. Por isso, de uma forma assim bastante diferente, irmãos. E eu falo isso da parte de Deus. De uma forma bastante diferente, porque eu não consigo enxergar, o pastor não consegue. Mas esse que se intitula a ressurreição e a vida, ele consegue. Eu queria convidar você para vir até aqui esse altar, para que você possa permitir que a ressurreição e a vida possa promover o reacendimento nessa chama que há sobre você. Venha, venha. É compromisso, irmão, não é compromisso comigo não. Se você quer viver do jeito que você vive, acha que tá bom, não tem problema, Deus sabe. Mas é tempo de avivamento. É hora de viver o novo de Deus, irmãos. Muita coisa não acontece neste nosso tempo, porque nós ficamos vivendo uma mesmice espiritual, quando Ele é a ressurreição e a vida, e Ele tem muito mais para produzir em nós. Venha, 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 venha correndo, venha correndo. Se derrame aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Fala Jesus para você nessa noite. Ele está aqui nessa noite para produzir ressurreição sobre você, para trazer vida sobre você, a vida de Deus. Aleluia.